Oi gente, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um Me Economiza. No episódio de hoje nós vamos falar um pouco sobre o filme A Grande Aposta e usar ele para explicar a crise de 2008. Se você ainda não assistiu o filme e não quer receber nenhum spoiler, não se preocupe, porque o vídeo está dividido em duas partes. E a primeira eu recomendo muito que você assista, porque vai explicar alguns pontos que vão facilitar muito seu entendimento. E a segunda você volta aqui a assistir depois que terminar, para garantir que entendeu tudo e tirar qualquer dúvida que tenha ficado. Lembrando que o filme está disponível na Netflix, então você não tem desculpa para não assistir. Então, a partir de 1993, o preço dos imóveis nos Estados Unidos começou a crescer exponencialmente, formando assim a bolha no mercado imobiliário. Uma bolha acontece quando os preços são inflados artificialmente, quando um produto passa a custar muito mais do que ele realmente vale, e muita gente começa a investir nele porque se torna uma forma de ganhar dinheiro fácil. O problema vem quando o preço dele cai, a bolha estoura e muita gente quebra. O governo americano já tinha diversas formas de literalmente se manter no mercado imobiliário, e ele queria garantir a liquidez do mercado. Liquidez é a velocidade ou facilidade que um ativo pode ser convertido em caixa. O ouro, por exemplo, é líquido, porque ele pode ser vendido facilmente. Exatamente. E pensando nisso, o governo criou duas empresas paraestatais, que são basicamente empresas criadas pelo próprio Congresso, só que elas são dadas a administradores privados. Os chamados Fannie Mae e Freddie Mac eram dois bancos especializados no mercado imobiliário americano. Eles contavam com dezenas de privilégios dados pelo governo e uma linha de crédito que os protegia do mercado. Ou seja, eles não estavam diretamente expostos aos riscos do mercado, já que caso alguma coisa desse errado, eles seriam socorridos pelo governo. E eram eles que garantiam a liquidez do mercado imobiliário. Mas como eles faziam isso? Bem, basicamente eles compravam a hipoteca dos bancos. Vamos supor que você foi até um banco X e pegou 100 mil reais para construir sua casa. No final de um certo período você ia ter que pagar 150 mil. Então esses bancos iam lá, compravam a hipoteca do banco que te deu o dinheiro, fazendo com que esse banco pudesse fazer novos empréstimos. E a partir deste momento, você passava a dever para o Fannie Mae ou para o Freddie Mac, e não mais para o banco que realmente te deu o dinheiro. Ou seja, eram dois bancos que usavam dinheiro público para comprar hipotecas. E lá em 1998, os bancos estadunidenses, sob pressão do próprio governo, começaram a emprestar dinheiro para as pessoas que pedissem. Eles nem verificavam a capacidade dessa pessoa de poder pagar de volta. Ou seja, mesmo que você tivesse, desempregado, você poderia ter um financiamento aprovado pelo banco, porque eles tinham uma cota mínima de empréstimos para fazer. Caso eles não atingissem essa cota, eles poderiam ser boicotados pelo governo. Esse tipo de financiamento é chamado de surprise ou certeza de algo isso. By the way, these risky mortgages are called subprime. So whenever you hear subprime, think shit. Aí você me pergunta, então qual era a garantia que os bancos tinham de que as pessoas pagariam as dívidas? E eu te respondo, a hipoteca. Que é basicamente a mesma coisa de quando você vai na vendinha, falta dinheiro para pagar sua compra e para garantir que você volta a pagar o resto, você deixa o seu RG ou algo do tipo. Só que nesse caso, você dá a sua casa como garantia. Isso quer dizer que caso a pessoa não pagasse a dívida, o banco tomaria posse da casa dela. Isso começou a inflar o mercado imobiliário, mas o grande problema veio quando os bancos começaram a juntar as dívidas de alto risco que tinham menos chances de serem pagas com as dívidas de baixo risco que tinham um bom histórico de pagamento, para montar os pacotes, que chamamos de CDOs, ou Obrigações de Dívida com Garantia. Um dos principais vilões da crise. Esses CDOs eram vendidos para investidores no mundo inteiro, principalmente na Europa. Lá que é visto com um investimento seguro. Porque quando o estadunidense que fez o empréstimo pagasse o valor devido, esse dinheiro ia para quem comprou o CDO, e com juros, é claro. Quem comprava esse papel não sabia que tipo de dívida continha nesse pacote, já que as grandes empresas de classificação de risco classificavam esses investimentos como de alto nível. O que futuramente fez com que elas fossem bastante criticadas, por não saber
ou simplesmente não querer classificar esses títulos de maneira correta. Entretanto, não foi exatamente isso que aconteceu. Não era que elas não queriam ou não sabiam classificar. Elas não podiam, porque elas eram reguladas pelo governo e elas não queriam bater de frente com ele, senão elas podiam ser prejudicadas. Então elas resolveram simplesmente fechar os olhos para o que estava acontecendo. A partir disso, aconteceu um efeito dominó, porque os devedores não pagaram a dívidas. Dívidas que, por sua vez, estavam atreladas a bancos e fundos de investimento pelo mundo inteiro. Então, muita gente achava que estava num negócio fácil comprando títulos bons, mas que na verdade eram ruins porque se referiam a inadimplências. Além de todo esse rolê, houve 2 acontecimentos que vão sim influenciar na crise. A gente não vai se aprofundar muito neles, mas é muito importante que vocês saibam. O primeiro aconteceu no final da década de 90, que foi o estouro da bolha da internet. Já o segundo aconteceu em 2001, o atentado às Torres Gêmeas. Por causa de tudo isso, o governo ficou com medo da crise e decidiu baixar as taxas de juro a níveis nunca vistos antes. Tipo 1% ao ano. Aí todo esse dinheiro que o governo investiu na economia para evitar a crise, os bancos pegaram e usaram para fazer novos empréstimos imobiliários, porque eles consideravam o tipo de empréstimo mais garantido. Isso fez com que os preços dos imóveis disparassem cerca de 10 vezes, porque todo mundo podia comprar um imóvel, e era muito fácil. E pior, muitas pessoas começaram a fazer hipotecas dos seus próprios imóveis para financiar consumo. Vamos considerar que você tem um imóvel no valor de 100 mil reais. Aí você faz uma hipoteca no valor de 100 mil reais para pegar esse dinheiro e gastar com carro, comida, viagem, porque você considera que daqui uns 2 anos a sua casa vai passar a valer uns 150, 200 mil, porque estava valorizando muito. E aí você entra num ciclo vicioso, porque no ano seguinte você vai fazer outra hipoteca para pagar a anterior. Quando você finalmente terminar o vídeo e for assistir o filme, você vai ver que tinham pessoas que tinham de 2 até mesmo 3 casas hipotecadas. Então boa parte do consumo estadunidense passou a se basear nisso, no preço dos imóveis, e considerando que eles iam continuar aumentando. Como eles começaram a considerar que o poder aquisitivo tinha aumentado, mais roupas, mais carros, mais artigos de luxo e mais de tudo foi produzido. Isso fez com que a bolha não fosse apenas no mercado imobiliário, mas em tudo. Então investiram muito dinheiro precocemente nesses setores, baseado numa informação distorcida da bolha. A partir de 2004, passando o desespero de uma crise iminente e tendo passado um certo tempo do atentado, e vendo que a bolha da internet já tinha se estabilizado, o governo passou a subir novamente os juros para os valores mais normais. Em 2006, quando os juros chegaram na casa dos 6% mais ou menos, a crise voltou a dar sinais, já que o preço dos imóveis começou a se estabilizar e até mesmo cair, já que com os juros mais altos, o número de empréstimos diminuiu e o mercado perdeu um pouco da sua liquidez. Bem, e você se recorda daquelas pessoas que criaram dívidas considerando que os imóveis iam valorizar? Essas pessoas tinham a porcaria de um crédito de subprime e elas começaram a dar calote nos bancos, simplesmente abandonando seus imóveis para que os bancos tomassem posse. Só que agora, esse imóvel valia muito menos que o valor da hipoteca. Agora vamos falar do filme em si. O filme, que foi lançado aqui no nosso país em 2016, conta com um elenco de nomes de peso como Christian Bale, Steve Carell, Ryan Gosling e o Brad Pitt. Além disso, durante o longa, aparecem celebridades como Selena Gomez, que vão explicando termos técnicos do mundo financeiro, junto com um toque de humor que vai tornar o filme um pouquinho mais acessível para o público que não possui esses conhecimentos. A história do filme se baseia em fatos reais e conta sobre um grupo de investidores que conseguiu prever toda essa crise que a gente acabou de explicar para vocês e fazer fortuna apostando contra os bancos. O grande gênio por trás de toda essa história foi Michael Burry, um investidor, ex-neurologista e fundador da Scion Capital, uma empresa de fundos de cobertura. Ele foi o responsável por descobrir que havia uma bolha no mercado por meio de seus cálculos, e que uma hora ou outra ia correr um número no aumento da inadimplência, e causaria um colapso no sistema financeiro dos Estados Unidos. Com isso, ele decidiu ir até alguns bancos com o intuito de apostar contra o mercado imobiliário estadunidense.
Os banqueiros, é claro, que riram da cara dele, porque parecia algo extremamente burro a se fazer, levando em consideração o crescimento exponencial no preço dos imóveis, que, como já dito, era considerado o investimento mais seguro daquela época. Agora, vem um momento que quando eu vi o filme pela primeira vez eu fiquei meio confuso, mas depois que você entende é bem fácil. Ele decidiu comprar algo que é meio que um seguro que o banco ia ter que pagar para ele caso as pessoas parassem de pagar suas hipotecas. E como consequência disso, os CDOs iam quebrar. Esses títulos foram criados basicamente naquele momento, simplesmente pelo fato dele ser uma das primeiras pessoas a querer investir contra os famosos títulos de hipoteca. Dessa maneira surgiu o CDS, ou Swap de Risco de Incumprimento. Os bancos venderam milhões de CDS para o Michael e para os outros personagens que ao longo da história descobrem sobre a chamada bolha no mercado. Como, por exemplo, Mark Baum, um homem amargurado, com um passado triste, desiludido com a vida e com uma grande pulga atrás na orelha sobre o mercado financeiro. O Mark é o cara sortudo da história. Ele descobre os CDS por meio de uma ligação feita por engano pelo Jared Vanich, o narrador. Ele também é um trader que procurava investir contra o mercado imobiliário, e ele havia descoberto sobre a bolha em um bar que havia um banqueiro que estava se gabando por ter conseguido enganar um bobo, que havia apostado contra o mercado imobiliário e conseguido muito dinheiro fácil por causa disso. Mal sabia ele o que estava por vir. Então, mais junto com de sua equipe fazer uma pesquisa de campo concluindo de a boa é real. A equipe, inclusive, descobre que as agências classificavam os CDOs de maneira a fazer eles parecerem incríveis, um negócio maravilhoso e uma forma fácil de ganhar dinheiro, quando na verdade era aquele monte de lixo que a gente já falou pra vocês. Como esses títulos subjacentes podem ser tão ruins assim? Não seria legal? Ninguém sabe o que tem neles. Ninguém sabe o que tem nos títulos. Eu vi alguns que são cotados 65% AAA. E que eu sei com certeza que estão com 95% de lixo subprime, com FICO abaixo de 550. Para com isso. Querem ficar chocados? Quando um título é arriscado demais, o que fazemos com ele? Adivinhe? Sei não, me diz você. Tá bom. Você acha que a gente guarda num arquivo? Não. A gente só embrulha com um monte de outros lixos que não venderam e botamos num CDO. Um CDO? É, CDO. O que é isso? É quando a gente pega um monte de B, duplo B e triplo B que não venderam e coloca numa pilha. E quando a pilha fica bem grande, de repente ela se torna diversificada. E aí os canalhas das agências de risco dão 92, 93% AAA, sem perguntar nada. O quê? Repete isso. Uma obrigação de dívida garantida. Foi o que permitiu que uma crise imobiliária se tornasse um desastre econômico nacional. Outros personagens que também são muito importantes para a história são os meninos que fizeram 100 mil se tornar 30 milhões. Eles foram Jamie e Charlie, dois jovens que descobriram CDS através de um amigo e de uma reportagem. Mas para conseguir negociar eles foram até o Ben. Denise é um homem feio, paranoia, operador do banco fake. Ben, inclusive, alerta os meninos que eles, sim, iam ganhar muito dinheiro, mas que isso ia ter grandes consequências, já que várias pessoas iam sofrer como realmente sofreram com o estouro da bolha. Apesar de algumas dificuldades que cada um enfrentou, no fim, todo mundo saiu lucrando. E no final do filme, ele apresenta um dos momentos mais tensos, que vem junto com uma questão ética, onde Mark cogita não vender os CDS, pelo fato de que, para ele, os culpados não seriam punidos. O que realmente aconteceu, já que quando o presidente Obama assumiu, ele fez de tudo para que os bancos não quebrassem. Ou seja, foi investido ainda mais dinheiro na economia. Então podem esperar, porque muito provavelmente mais crises como essa de 2008 estão por vir. Esse foi o vídeo de hoje. Esperamos que tenha despertado interesse em vocês para assistir o filme. E que vocês tenham aprendido e entendido algo com ele. Muito obrigada por assistir até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Ou seja, eram dois brancos. E
e fazer fortuna apostando contra os brancos. Contra os brancos, não!